Ó, deixa o like aí na nossa live. Combinado? Então, ó, vamos falar do Verdão agora, que joga a vida no Campeonato Paulista. É vencer ou vencer hoje, enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto, 7h30 da noite, no Allianz Parque. A gente vai ver agora os cenários para o Palmeiras se classificar para o mata-mata do Paulistão. O Palmeiras foi bastante prejudicado por esse resultado de ontem, da vitória da Ponte Preta sobre o São Paulo. Vamos acompanhar então, ó, são alguns cenários. Em caso de empate e de derrota, o Palmeiras está eliminado. Agora, se vencer o Botafogo de Ribeirão Preto, vai para a última rodada contra o Mirassol, precisando vencer de novo e contar com o tropeço de São Bernardo ou Ponte Preta. É isso, PVC? E se o São Bernardo vencer ou empatar hoje, o Palmeiras já não consegue alcançar o São Bernardo. Então é isso. Vamos ver se a gente tem a arte aí na tela? Bom, mas fato é que a situação não está fácil. E aí, Mili, eu queria entender, né, qual pode ser o impacto de uma eliminação. Aí, ó, agora sim apareceu. Cenários para o Palmeiras contra o Botafogo. É isso, ó, empate ou derrota, está eliminado, como eu falei. Em caso de vitória, vai para a última rodada contra o Mirassol, precisando vencer de novo e torce para que São Bernardo ou Ponte não vençam. Na verdade, não vençam. E se o São Bernardo venceu ou empatar contra a Portuguesa hoje, que é o jogo que tem hoje também, não pode ser mais ultrapassado. Pelo Palmeiras, isso. Ô Mili, que impacto que teria uma eliminação para o Palmeiras, que é atual tricampeão paulista, ainda na primeira fase do Paulistão? É uma vergonha, é uma grande decepção, ou se a gente analisar a campanha do Palmeiras, ela não é tão ruim assim, é que ela pegou um grupo difícil mesmo? Não é uma vergonha e não é uma grande decepção, na minha opinião. O PVC estava fazendo a quadrilha do futebol brasileiro, ela acaba no Palmeiras, né, PVC? Que não deve para ninguém. Ah, o Flamengo também não. O Flamengo também não. Pode acabar no Flamengo. Acaba num desses dois. Mas é o poema do Drummond, né, PVC? João, que amava Maria, não vou saber de cor. É o São Paulo que deve para o Grêmio, que deve para... É isso aí. Isso. É isso. E acaba no Palmeiras ou no Flamengo. Eu acho o seguinte, é claro que vai ter gente achando que se o Palmeiras sair, é uma vergonha e é um constrangimento. Eu não sou uma dessas pessoas. Eu acho que o Abel... Primeiro que, assim, gente, o Abel, a Leila e o Anderson Barros já mostraram do que são capazes, né? Então, se no nosso futebol nem essa trinca consegue construir um terreno em que eles possam ficar sólidos e testar um novo time, é realmente muito triste para o futebol brasileiro. Mas eu acho, assim, o Palmeiras gosta de coisas difíceis, né? Esse cenário aí, Luísa, que você apresentou, ele parece bastante difícil. Se fosse um outro time, eu ia pensar, puxa vida, acho que não consegue. Mas o Abel, ele bebe dessa fonte do complexo, do difícil, do eles contra a gente. Está todo mundo falando que não vamos conseguir. O cenário para a gente ficou horroroso. Agora a gente vai mostrar do que a gente é capaz. É essa motivação que vale tanto no futebol hoje, né? O Abel forma times em volta desse nós contra eles. Então, eu acho que o cenário está dado. Assim, é óbvio que o Abel teria preferido não chegar nesse ponto, liderar e decidir tudo em casa, por exemplo, como parece ser o caso do que o Corinthians vai fazer. Mas o fato é que não deu, né? A Ponte está muito bem no grupo, o São Bernardo está muito bem no grupo, o Abel não teve a sorte, por exemplo, do Santos, né? Então, eu acho, assim, eu que seco o Palmeiras, é muito difícil secar o Palmeiras desde que o Abel chegou. É muito chato. O secador e a secadora como eu, a gente se decepciona sempre. Então, eu estou olhando para esse cenário pensando, cara, eles vão conseguir. De novo, eles vão conseguir. E vai nascer um time daí. O Abel, ele sabe muito se reinventar nas adversidades, né? E aí eu fico pensando, Hernan, porque na última coletiva ele tirou um peso do Campeonato Paulista até como preservação para proteger os jogadores, né? Mas é claro que é uma decepção você cair fora no mata-mata. Então, como que isso pega internamente no Palmeiras hoje, essa possibilidade, ainda mais depois do jogo de ontem, que essa tarefa de se classificar ficou ainda um pouco mais difícil? O Palmeiras quer... Obviamente não pensa em desclassificação e quer o título, o quarto título seguido.
Ninguém pensa, que bom que vai ser eliminado, que vai ter mais tempo para treinar. Mas existem... Aliás, vai ficar um mês sem jogar, mais de um mês sem jogar, até a estreia do Campeonato Brasileiro, caso seja eliminado. Mas existem dois lados a serem analisados, né? Primeiro você vem de uma sequência de 3 títulos, natural você não ganhar o 4º, né? E aí você pode criticar porque não jogou bem, porque faltou isso, faltou aquilo, o planejamento não foi bom. É um período que você pode se preparar melhor para as competições importantes, que são Libertadores do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, terceira fase. E, obviamente, é um respiro, sendo que o Palmeiras vai ter um calendário absurdo por causa do Mundial de Clubes. Então, existe o lado negativo e existe o lado que você pode ver como positivo, o copo meio cheio, meio vazio. Mas no Palmeiras, ninguém pensa, beleza, vamos ser eliminados aqui porque a gente quer treinar. Não há esse pensamento na academia de futebol. E, obviamente, vendo essa dificuldade, e eu já falei aqui no de primeira, que o Abel pensa que esse ano vai ser um ano difícil para o Palmeiras, não vai ser um ano fácil. O Abel, que sabe muito bem lidar com as coletivas quando quer passar algum recado para o torcedor, tira o peso do Campeonato Paulista, muito em função, sabendo dessa dificuldade que vai ser. Então, ele já avisei que seria mais importante para os outros e tal, aquela coisa que ele já deixou bem claro nas coletivas. Então, tem esses dois lados. Basta ver o que o torcedor do Palmeiras vai comprar depois que acontecer essa eliminação ou não. Claro que quer ganhar, mas também não vai ser o fim do mundo para o Palmeiras se for eliminado. Não é terra arrasada. Vai ter crise política. Tem uma crise política que a gente já explicou aqui há bastante tempo, um clima hostil que está na arquibancada. E hoje vai ser um clima hostil e frio. Tinham vendido só 15 mil ingressos. Hoje deve estar 25, 23, 26 mil pessoas, provavelmente. Provavelmente não vai bater 30 mil pessoas. E vai ter um clima hostil por causa de todo daquele ambiente que a gente está falando, de como tem uma divisão das torcidas hoje. E desde que a torcida uniformizada parou de cantar os nomes dos jogadores, porque ela canta Palmeiras o jogo inteiro, mas ela não está cantando mais os nomes dos jogadores, desde o jogo contra o Grêmio, desde a emboscada do dia 27 de outubro. De lá para cá, o Palmeiras jogou 6 vezes em casa, ganhou 1. 6 vezes no Allianz, ganhou um jogo da Portuguesa, só da Portuguesa. E primeira rodada deste ano. Mas, de lá para cá tem as derrotas para o Botafogo e para o Fluminense, os empates com o Corinthians, com o São Paulo e com o Bragantino e a vitória contra a Portuguesa, no Allianz. Não é por culpa desse ambiente, embora esse ambiente exista e não contribua. É isso que eu queria saber, PVC. Você falou, vai ter crise política se for eliminado. Vai. Essa crise política, ela vem só de fora para dentro ou é internamente também? E de que forma ela, de fato, tem um papel prático ali dentro do clube? Vamos falar claramente o que aconteceu lá atrás, né? Tem uma ruptura da torcida empresária com a Leila Pereira há bastante tempo. Sim. Por causa da retirada do dinheiro da escola de samba. Sim, já sabemos Isso é fato. Sim. Antes, você compra o seu prestígio. Depois você tira o dinheiro que você comprou, o seu prestígio. E isso não dá justificativa para a Mancha romper, como rompeu. E também não rompeu desta maneira, porque a justificativa da torcida uniformizada é que ela rompeu e parou de cantar o nome dos jogadores porque o time estava descomprometido. Tá. Mas coincide com a emboscada da Fernão Dias e com a derrota para o Corinthians. As duas coisas acontecem antes do jogo contra o Grêmio. Fato é, tem um ambiente hostil, ruim. Vai ter protesto na frente da academia, vai ter protesto no Allianz Parque se for eliminado. Sim. Agora, entre dois problemas, o Palmeiras tem 2 problemas. Classificar-se. Esse é um problema. O outro problema, arrumar o time e o ataque. Entre os dois, o mais importante é arrumar o time e o ataque. Porque tem toda uma temporada pela frente. Se não classificar e arrumar o time nesse período ausente, é melhor classificar. Mas se tiver que trocar uma coisa pela outra, que não é necessariamente isso, é melhor arrumar o time e o ataque. Ponto. Parágrafo. Em 2021, nesta rodada, o Palmeiras tinha que ganhar do Santos e da Ponte Preta fora de casa. Se não ganhasse da Ponte na última rodada, o Novo Horizontino ganhando do Corinthians, estava classificado.
O Palmeiras ganhou do Santos 3-2, com um gol do Lucas Esteves aos 32 minutos do segundo tempo. E ganhou da Ponte em Campinas 3-0, num dia em que o Corinthians ganhou do Novo Horizontino. Se o Novo Horizontino tivesse ganhado do Corinthians, o Palmeiras tinha ficado fora em 2021. Ano em que foi finalista e vice-campeão. Vou juntar algo que vocês dois falaram. O PVC fala, é preciso arrumar o time. E o Hernan fala, o Abel sabe que o ano não vai ser fácil. E aí, Emília, eu jogo para você, porque o ano já não está sendo fácil, né? Já começou não sendo fácil e o Abel tem tido essa dificuldade de arrumar o time. É o pior momento do Abel sob o comando do Palmeiras? O quanto está difícil para o Abel, a gente sabe como ele é capaz de se reinventar, de arrumar soluções nas maiores adversidades. Ele já fez isso diversas vezes ao longo desses 5 anos em que ele está no Palmeiras. Mas é um momento mais difícil e você acha que é possível que ele consiga essa virada de novo ou é um trabalho que começa a bater no teto, vamos dizer assim? Olha, eu acho que em si não é o período mais difícil. Mas ele talvez fique o mais difícil porque o Abel está com um acúmulo de, nem sei se é tédio. Me parece que ele está entediado, enfadado, assim, de alguns problemas que se repetem na visão dele, né? No caso, eu quero falar do comportamento da torcida. Assim, eu acho que ele fica muito chateado, quando a torcida não vibra o tempo inteiro. Ou quando a torcida vai a um erro, que é um erro normal, né? Um passe errado, alguma coisa assim. Eu acho que ele fica realmente frustrado e toda vez que acontece isso, ele vai para a entrevista pensando em sair, assim. Ele fica, esse tédio dele transpira, né? Ele não esconde. Ele não esconde, ele talvez não fale tudo o que ele quer falar, ele não fala mesmo, né? Eu costumo dizer que as entrevistas dele são leminskianas, no sentido de presta bem atenção nas coisas que eu não disse. Paulo Leminski, um dos grandes poetas brasileiros, um paranaense. Então, eu acho que o Abel está com o acúmulo desse tédio aí. E acho que, nesse sentido, sim, passa a ser... O pior momento vai ser sempre o próximo, porque o tédio não vai parar de ser acumulado, a menos que esses problemas todos que o Abel enxerga no futebol brasileiro se resolvam. E acho que alguns vão se resolver. Tem um amigo palmeirense, que eu gosto muito, que ele diz que o legado do Abel não está na sala dos troféus, mas está em ensinar o palmeirense e a palmeirense a torcerem. E acho que o Abel, se ele tiver paciência, ele vai continuar mudando isso. Porque a gente viu como a torcida do São Paulo mudou em anos recentes, né? A cultura da torcida muda o comportamento de arquibancada. É possível que isso aconteça. E entendo também o Abel olhar para trás e falar, cara, eu fiz o que eu fiz e eu sou questionado. Eu fiz o que eu fiz e estão me vaiando o time. Isso não quer dizer, gente, em tempos de coisas tiradas de contexto, é preciso dizer o seguinte: eu não estou dizendo que o Abel é incriticável. Eu mesma critico bastante o Abel. O Abel, todos somos, né, gente? Todos somos criticáveis. A questão é o ponto de vista dele. Ele está olhando para isso pensando, o que mais eu preciso fazer para eu ser inconteste, para a torcida apoiar o tempo inteiro, para não questionarem a minha tentativa de criar um time com os jogadores que eu tenho. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Ele me parece bastante, já no começo da temporada, entediado. Ele está cansado nesse nível, Hernan? Vamos lá, como é que eu posso Deixa eu encaixar? Posso colocar um parênteses? Pode. Lembra da entrevista que o Carlo Ancelotti deu na Supercopa do Rei, na Supercopa na Arábia Saudita, em janeiro? Quando o repórter virou para ele, espanhol, e perguntou: você acha que seu trabalho está esgotado? E ele riu. Ele riu e falou: esgotado? A gente teve problemas em outras temporadas. O que aconteceu ontem? Aliás, eu estava pensando aqui quando a Lu me perguntou, e assim, o Abel, ele se sente muito bem no Palmeiras, ele tem a melhor estrutura que ele já trabalhou, ele tem um salário nível Europa, ele tem estabilidade no emprego, ninguém vai mandar ele embora se ele for eliminado precocemente no Campeonato Paulista com o Palmeiras, e ele tem prestígio do torcedor.
Se o Abel Ferreira sair na porta da academia de futebol, faz fila de palmeirense tirando foto e querendo abraçar ele e agradecendo ele pelos títulos. Existe aquela coisa, aquele ranço, aquela coisa de energia negativa da rede social. Existe o Allianz Parque um pouco ansioso quando o time não ganha, e é natural. A vaia quando o time não ganha. Mexe no time, Abel. Eu estava lá no jogo contra o Corinthians, assisti das cadeiras, atrás do banco do Palmeiras, inclusive, e tem esse movimento. Vamos, Abel, vamos mexer no time na hora do jogo, mas depois, quando acaba, tchau, Abel, valeu, Abel, aquela coisa toda. Mas, assim, o que deixa o Abel, assim, um pouco cansado é essa situação, assim, de tipo assim, olha, o futebol brasileiro assim, é muito 880. Quando você ganha, você não é o melhor, e quando você perde, não é o pior. Que ele bate muito isso na tecla nas coletivas. E ele fala sobre isso. Até o Guardiola, que é o melhor técnico do mundo, para ele, Abel, passa por um momento de instabilidade. Então, por que ele não pode passar por um momento de instabilidade? Então, às vezes, isso meio que cansa ele. Agora que a gente destrinchou a situação do Abel, a gente vai para um break rapidinho, voltamos para falar sobre o Corinthians, que também não foi bem ontem não, hein? Todo mundo em São Paulo decepcionando, com exceção do Santos, que teve uma